tudo bem? O vídeo de hoje tá bem bacana. Eu sempre fui muito fã de Tartarugas Ninja e agora que eu tô trabalhando com a impressão, eu tinha muita vontade de imprimir elas para colecionar. E olha só, o meu amigo Marcelo Bambirra modelou um kit inteiro delas. São elas que estão decorando o canal aqui no fundo. Se você quiser adquirir o kit inteiro, ele está sendo vendido no CD Trader e no Mercado Livre. E o Marcelo também disponibilizou de graça o STL do Donatello, que você pode baixar no Thingiverse ou no My Manufacture. Os links estão aí na descrição. Os arquivos estão bem otimizados na contagem de polígonos e isso facilita bastante na impressão. Então chega de falar e bora pro vídeo. Com um alicate de unha eu vou remover os suportes. Uma dica é você torcer eles para ficar mais fácil de quebrar. E toma cuidado com as regiões mais delicadas. Durante a impressão, uma das espadas do Rafael quebrou e eu colei com Durepoxi. Com uma massa rápida para pequenas correções, eu vou disfarçar as linhas de impressão e melhorar as camadas de topo do cenário. É recomendado que você utilize luva nesse processo, eu acabei esquecendo nessa parte. Eu vou utilizar uma lixa da água do número 320 nessas regiões mais arredondadas das peças, para melhorar o acabamento. E com a lixa 400 molhada em um pouco de água, eu vou aplicar em todas as regiões das peças. Depois disso, eu vou limpar as peças para tirar o pó e elas já estão prontas para o primer. Para o primer é recomendado que você utilize luvas, máscara com filtro para vapores orgânicos e óculos de proteção. E eu vou remover os excessos de primer com uma lixa 600 com um pouco de água. Após isso eu vou aplicar uma segunda camada de primer. E eu vou encerrar o acabamento em todas as peças com uma lixa 1200. Para iniciar a pintura eu vou fazer a base das tartarugas com verde musgo misturado com um pouco de marrom e aplicado no aerógrafo. Com uma variação um pouco mais escura que o tom base, eu vou fazer as sombras. E com uma variação mais clara do tom base, vou fazer os pontos de luz. Com uma mistura de marrom e um pouco de verde musgo, eu vou fazer os cascos. E eu vou clarear o tom do casco com verde e branco para fazer as bordas. Para a parte da frente do casco eu vou usar um amarelo claro misturado com um pouco de verde. E eu vou misturar o tom anterior com um pouco de marrom para fazer a lateral do torso. Com o marrom misturado com um pouco de preto eu vou fazer o cinto. Eu vou fazer as joelheiras e as cotoveleiras com uma tinta marrom. E agora eu vou fazer as faixas de cada tartaruga, começando com o Michelangelo, que tem esses nunchakus. Vou utilizar o laranja. O Donatello é o que utiliza o bastão e as suas faixas são roxas. O Leonardo é o que tem as espadas cruzadas, e a gente vai pintar as faixas de azul. Por último, as faixas vermelhas do Rafael. Lembrando que as faixas são as que tem na cabeça, na mão e nos joelhos. Vou utilizar o branco para fazer o fundo dos olhos. Voltando ao casco com um tom mais escuro que o base, eu vou fazer essas fendas. Com essa mesma cor eu vou fazer um pincel seco nas bordas do casco. E para dar ainda mais detalhes, eu vou fazer alguns contornos com o verde da borda.
Com o mesmo tom de amarelo que eu utilizei na parte da frente do casco, eu vou simular algumas marcas de desgaste na parte de trás. Agora eu vou inserir algumas manchas aleatórias e de tamanhos diferentes na parte de trás da cabeça deles, dos braços e das pernas. Na parte da frente do casco eu também vou aplicar um fundo escuro nas fendas. E com uma caneta nanquim eu vou fazer algumas marcas de desgaste. Para os detalhes das joelheiras e cotoveleiras eu vou utilizar uma tinta bem escura com um pincel bastante molhado para a tinta entrar com facilidade nas partes mais fundas. E passar um pincel seco com um marrom bem claro para simular desgaste. Agora a gente vai para a pintura das armas. Eu vou começar com o Michelangelo com o mesmo marrom que eu pintei as joelheiras e cotoveleiras. E com um marrom escuro imitando madeira eu vou fazer a parte dos nunchakos. Para as correntes eu vou aplicar um fundo preto e então finalizar com um prata. Para as armas do Rafael eu também vou começar com o marrom da bainha. Com o marrom mais escuro eu vou fazer o cabo da espada. E igual aos nunchakos do Michelangelo, com uma tinta preta eu vou fazer o fundo da lâmina e da ponta do cabo e depois aplicar um prata. Para as espadas do Leonardo eu vou usar o mesmo marrom das outras bainhas. E com o marrom um pouco mais claro eu vou pintar a guarda da espada. Com o marrom mais escuro eu vou fazer o cabo. E o pomo eu vou pintar de azul. Depois eu apliquei no mesmo esquema de passar o fundo preto e depois o prata nas lâminas. Para o bastão do Donatello eu comecei com essa faixa branca no meio. Logo em seguida, depois de usar marrom escuro nos extremos do bastão, eu fiz a bainha. E agora a gente vai para os olhos. Eu vou fazer eles de cores diferentes para cada uma das tartarugas. Os olhos do Rafael são verdes. Os do Donatello são castanhos. Leonardo azul. E os do Michelangelo são azul claro. Com a caneta nanquim eu vou fazer o contorno das íris e as pupilas. E eu vou pingar um pouco de tinta branca no canto da íris para fazer um brilho. Agora a gente vai para o mestre Splinter. Eu vou fazer a cor base misturando vermelho com um pouco de preto. E eu vou esprear um bege na parte de cima da cabeça dele. Com um cinza bem claro eu vou pintar a parte de baixo do corpo dele e com a pressão do aerógrafo fazer um degradê para mesclar com a parte de bege. Com uma variação mais escura do tom base do roupão, vou fazer as partes de sombra, que são as mais profundas. E com a tinta preta eu vou fazer as faixas do roupão. Nas patas eu vou passar no marrom escuro. Para as faixas das mãos eu comecei com um branco, mas mais para frente vocês vão ver no vídeo que eu mudei para bege. Para os detalhes eu vou fazer a parte de baixo das patas dele com um bege misturado com um pouco de rosa. Com um cinza levemente escurecido eu vou começar a parte desse cinto. Então eu vou fazer as sombras no cinto com um preto e um pincel bem molhado. E para essa argola que segura o cinto eu vou aplicar um fundo preto e depois um prata. Depois eu fiz essas costuras no roupão com um bege bem claro. O segredo é você diluir bem a tinta e passar o pincel devagar. Infelizmente a câmera acabou não gravando algumas etapas aqui. Eu pintei essa parte de cima da sobrancelha dele com o marrom e o focinho também. E agora a gente vai para o branco dos olhos. Só utilizar um pincel fino e com bastante cuidado. Eu fiz os olhos dele de verde claro e no mesmo esquema que a gente fez as tartarugas. Primeiro faz a íris, depois o contorno e a pupila com a caneta nanquim e então uma gota de branco para fazer o brilho. E também com a caneta nanquim eu fiz o contorno da boca e os buracos do focinho. Para o cenário eu vou aplicar um cinza escuro como base. Para a área do esgoto eu vou fazer uma base com verde escuro e depois ressaltar alguns detalhes com um verde um pouco mais claro. Com a mistura de laranja e marrom eu vou passar a base dos tijolos. E com o pincel mais ou menos seco eu vou clarear um pouco a parte dos tijolos cinzas e do cimento. E eu vou passar uma base de preto na parte dos canos, para depois fazer um cobre.
Depois eu peguei o tom base que eu fiz dos tijolos e fui misturando eles com um pouco de amarelo e outros tons com um pouco de vermelho, para ir fazendo alguns tijolos meio aleatórios. Com o amarelo eu vou fazer a cor base das pizzas. Depois eu peguei um vermelho misturado com um pouco de marrom para fazer a calabresa e o amarelo misturado com marrom para fazer a borda das pizzas. Depois eu pintei esse resíduo de esgoto com verde escuro, então ressaltei com um verde mais claro. E o próximo passo, mais uma vez, é um pincel preto com uma tinta bem diluída para adentrar nos cantos dos tijolos e reforçar os detalhes. E para finalizar, eu selei a pintura das peças com verniz fosco. Curtiram o resultado? Gostaria de agradecer a vocês por terem assistido esse vídeo e também ao Marcelo pela oportunidade de poder imprimir e pintar esses arquivos. A oficina 3D vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E se você quiser continuar acompanhando a gente, é só se inscrever. Até mais!